Pastor Paulo, já tem aqui. Obrigado. Liga para ele, por favor. A paz seja convosco, amém? Amém. Podeis se assentar. Louvo a Deus por mais esse dia, na presença do Senhor. E agradeço pelo privilégio que tenho de estar aqui nesta noite. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Há mais de 3, 4 anos, pastor Marco, nós temos a Cris, e é a primeira vez que nós juntamos, pelo menos em parte, as nossas igrejas. E deveríamos ter feito antes, não o fizemos. Espero que nós possamos fazer mais vezes isso. É muito gostoso a gente estar junto com os nossos irmãos, pessoas que convivem conosco, que têm uma forma um pouco diferente de adorar, ou uma forma diferente de se vestir, mas que na verdade nos céus não vai fazer diferença nenhuma. E Deus se alegra desse tempo de comunhão. Fui convidado pelo pastor Ilmar para trazer a palavra nesta noite, nesse culto da reforma. Um tempo que é precioso diante do que houve já de sofrimento desde aquela época. Na verdade, desde que o mundo é mundo, há diferença entre aqueles que são filhos e aqueles que não são filhos. E aqueles que são filhos, eles, de uma forma muito natural, eles sofrem e padecem. Nós somos reputados como a escória. O apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira muito graciosa, dizendo que ele é o mais pecador de todos, e algo que eu brinco com a minha igreja, dizendo que não tem nenhum mais pecador na minha igreja do que eu. E a gente se reunir, um grupo de pecadores salvados, unidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, é uma grande oportunidade. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo. Capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Responda estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as palavras profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, louvamos o teu nome.
Agradecemos, Pai, porque a Tua Palavra nos alcança nesse dia que se chama hoje. Agradecemos porque temos ouvidos para ouvir. Temos o Espírito Santo dentro de nós que nos dá o entendimento e o discernimento. Por isso, Pai, clamo que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai querido, nos dar o entendimento correto, possa aplicar sobre as nossas vidas, que nós possamos crescer e nos conformar a Cristo. Peço também, Pai querido, que o Senhor me capacite. Não permita, Pai, que eu envergonhe o Teu Evangelho, trazendo, Pai, algo do Teu coração. E assim eu possa trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem-se sentar. O título dessa palavra é Exercita-te na piedade. O que torna um homem piedoso? As Escrituras nos dizem que Deus nos deu todas as coisas que nos conduzem à verdade, à vida. A formação do caráter afeta a forma como nós nos relacionamos com Deus e com os outros. Eu acho que está com microfonia, tá? Para mim, pelo menos, está parecendo. Como alguém se torna um cristão piedoso? O objetivo nosso sempre é nos conformar a Cristo. Então, quando nós vemos algumas exortações das Escrituras, nós temos que tentar aplicar nas nossas vidas. Eu gosto muito de passear, em especial no começo da carta, e eu vou ler mais alguns versículos com vocês, e nós vamos estar meditando até que nós chegamos no capítulo 4. Os primeiros 2 versículos que eu quero fazer uma breve ilustração é 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2. Mantenha a sua Bíblia aberta, 1 Timóteo, por gentileza. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, não é mandato do homem. A ordenança, ela vem sobre a vida dos homens a partir de Deus. Pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. E ele endereça essa carta a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa carta, em primeira instância, ela é destinada a Timóteo, mas ela também é destinada a mim e a você. E tudo que essa carta for tratar, ela está falando diretamente com aqueles que são filhos e filhas do Senhor. Não porque você faz parte de uma igreja ou você tem alguma denominação, mas porque pelo mandato de Deus, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador, Ele vai te trazer algumas ordenanças e alguns comandos. Verso 3, 4 e 5 diz: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoas. Timóteo havia andado há algum tempo com Paulo e tinha sido comissionado para estar ali na frente da igreja de Éfeso. E algumas coisas andavam errado, não apenas na igreja de Éfeso, mas em toda aquela região. Ele fala: você foi colocado aí para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Com o que nós temos nos ocupado? Como cristãos, como filhos de Deus, nós temos feito o que com o nosso tempo? Eu não estou aqui para normatizar o que você faz no seu dia a dia, quantas horas você trabalha, ou quantas horas você desgasta-se em atividades gerais, ou usa o Netflix, ou o Instagram, o que quer que seja. Mas a pergunta é: com o que você se ocupa? Você se ocupa com o que é eterno? Ou você se ocupa com fábulas e genealogias sem fim? Será que você se ocupa com coisas que apenas promovem discussões, ao invés do serviço de Deus? Nós vivemos num tempo conturbado de política, e nós devemos estar começando a apuração das eleições, e os cristãos, eles agiram de uma maneira no mínimo estranha durante esse período. E eu não digo que nós não tenhamos que nos engajar nas questões políticas e sociais, pelo contrário, mas isso não é a essência do cristianismo. E se você
abriu tua mídia social hoje, você deve ter visto só verde e amarelo, ou só vermelho, dependendo do rol de lugares onde você anda. Mas será que isso é o Evangelho que Deus está querendo que você pregue? Será que esse é o testemunho realmente que Deus está exigindo, que nós gastemos a nossa energia em relação a isso? Será que parte disso não são fábulas? Não é perda de tempo? Vi hoje pessoas andando com bandeiras, adesivos, por cá, para lá, pessoas de toda sorte e espécie, com toda ostentação. Mas será que na segunda-feira essas pessoas elas vão continuar sendo cristãos? Ou o cristianismo é só quando tem um candidato de direita contra um de esquerda? Talvez não fosse esse o caso, e creio que não fosse. Mas as pessoas elas estavam se ocupando com fábulas e genealogias, apenas criando discussões, ao invés de fazer o serviço da fé. O intuito da presente admoestação visa o amor, que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Onde está o amor? Nós como igreja, nós temos professado amor? No seu dia a dia, você tem professado amor? Com as pessoas que você trabalha? Com pessoas que não confessam a mesma ideologia política que você? Ou mesmo espiritual? Será que Deus enviou homens e mulheres para falar apenas para cristãos? Será que o nosso cristianismo ele é apenas dentro da igreja? 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 e 13. Sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente. Você se esqueceu desse tempo? Você se esqueceu como você é? De onde Deus te tirou? Você sabia que você também era filho da igreja de Deus? Você sabia que você era perseguidor da igreja? Você era blasfemo? Quando eu digo você, eu digo nós. Lembro que ainda jovem, tinha 18 anos, 19 anos, estava lá em Ubatuba, não cristão, com os meus amigos lá, bebendo cerveja, vodka. E aí tinha um rapaz tocando um violão, e ele tocava um louvor, e eu cheguei para ele com muito desdém e falei: você é crente? E aquele rapaz, ele ficou tão constrangido, e até hoje eu lembro do semblante dele. Eu esqueci daquele tempo. E ele continua dizendo: mas eu tive misericórdia. A misericórdia não veio pelo seu ato, pela sua presença, ou porque você converge em A, B ou C. Deus ele concedeu misericórdia para você porque antes você era blasfemo, você era perseguidor e você era insolente. E nós esquecemos que nós já fomos isso. Nós nos apresentamos diante de pessoas como se nós fôssemos os santinhos do Paulo. E aí o apóstolo Paulo fala: pois o fiz na ignorância e na incredulidade, e assim nós obtivemos misericórdia. A primeira bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, diz que bem-aventurados os humildes. Você tem sido humilde? Você tem olhado para as pessoas com o mesmo olhar de misericórdia que Deus olhou para você e te resgatou? Porque você era blasfemo? Você era insolente? Você era impiedoso? Assim como eu era, nós nos esquecemos dessa questão. Nós obtivemos misericórdia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. O apóstolo Paulo ele não está pedindo. Deus, através de Paulo, ele não está pedindo para Timóteo nem para você. Ele está exortando você, falando assim: é assim que tem que ser. Use a prática de súplicas. Súplicas não é obrigado por tudo e amém. Súplicas é você ter um ente querido na UTI, à beira da morte, e você ficar desesperado porque você precisa de ajuda. Isso é súplica. Ele está exortando você, me exortando, a que nós supliquemos, oremos, intercedamos e também tenhamos nos nossos lábios a gratidão, ações de graças. Conversava com o Marlon ali atrás,
todo o trajeto do filhinho dele, que nasceu cego e hoje ele vê. Ações de graças. Nós temos que reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas, e nós temos que dar um bom testemunho diante dos homens, de como Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós temos sido pessoas murmuradoras, nós não temos levado o amor ao mundo. Ou você acha que esse quadro que está na sociedade não é reflexo do meu cristianismo e do seu cristianismo? A responsabilidade que nós temos de sermos cristãos verdadeiros e não estar alcançando a sociedade, porque muitas vezes nós nos fechamos apenas no círculo das nossas igrejas e achamos que esse é o nosso redil, em que nós podemos ficar aqui, está tudo certo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, a todo tempo. Mas orar em favor de quem? É fácil orar por pessoas que eu tenho alegria, com pessoas que eu convivo. Então, dentro das minhas orações, uma parte eu oro pelos meus pastores, e eu vou orando pelos pastores. Oro pelo pastor Ayrton, e eu começo pela ICCR, depois eu vou para a IBRA, aí eu vou lá, falo, eu não lembro da sigla lá do pastor Kim, eu vou lá para um lado, e eu vou falando, mas isso é muito fácil. Ele vem falando que nós temos que fazer orações em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos que são investidos de autoridade. Hoje eu recebi uma mensagem do Facebook que eu não abri, mas o título era assim: o que você vai fazer se o seu candidato não for eleito? Você vai orar com súplicas, orações, intercessões, ações de graças? Ou você vai esquecer que você já foi blasfemo, que você era inimigo de Deus, e essa pessoa não merece as suas orações? Você vai ficar amarguradinho? Você vai se fechar em você mesmo? Vai falar que é obra do diabo? A soberania de Deus some nessa hora e agora é o diabo. Que cristianismo é esse que nós professamos? Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Piedade e respeito. 1 Timóteo capítulo 3, 14, 15 e 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós temos sido coluna e baluarte da verdade? Você tem sido? Na sua empresa? Na sua escola? No seu trabalho? Entre irmãos, você tem sido baluarte da verdade? A sua igreja tem sido baluarte da verdade? A sua igreja tem agido com misericórdia e piedade com aqueles que sofrem e padecem? Se as nossas igrejas forem subtraídas do dia para a noite, vai fazer diferença para a sociedade que está em volta dela? Alguém vai sentir falta? Se essa igreja se tornar uma loja de bicicletas, como a gente vê muitas igrejas na Europa acontecendo, alguém vai sentir falta? Nós temos feito diferença? Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, e esse é o grande mistério da piedade, um exemplo para que nós venhamos a seguir. O exemplo de Cristo é um exemplo de morte, é um exemplo de sofrimento, é um exemplo de você abrir mão dos seus desejos, das suas necessidades em prol do outro. Eis o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Cristo Jesus, foi justificado em espírito, Cristo Jesus, contemplado por anjos, Cristo Jesus, pregado entre os gentios, Cristo Jesus, crido no mundo, Cristo Jesus, recebido na glória de Deus Pai, Cristo Jesus. Você se enquadra nisso? Esse é o exemplo. Se nós não nos enquadramos como pessoas e nós não nos enquadramos como igreja, para que nós existimos? O capítulo 3 termina com uma referência à igreja como sendo coluna e baluarte da verdade, tendo sempre como padrão a Cristo. Eu não sou padrão de nada. O seu pastor não é padrão de nada. Nós temos como padrão apenas Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz: ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O capítulo 4 inicia-se com uma referência aos falsos mestres e às suas mentiras. Algo que aparece também em 2 Pedro. Todo o livro de 2 Pedro ele vem falando exatamente sobre a condição dos falsos mestres. Pessoas que ou mentem ou deturpam a verdade, que é a mesma coisa. Falar uma mentira ou uma meia-verdade é a mesma coisa. Paulo alerta Timóteo para o fato dos falsos mestres estarem negando o que a igreja confessa. Há dois grupos de mestres que se acham em oposição entre si. De um lado, pessoas abandonando a fé. As pessoas têm abandonado as igrejas. Cada vez mais as igrejas avivadas, as igrejas que trazem promessas, elas têm enchido, porque na verdade os seres humanos eles querem isso. O ser humano ele é atraído por isso. O ser humano não é atraído pela verdade. E essas pessoas, elas se sentem incomodadas quando ouvem a verdade. Eu vivo isso, os meus pastores também vivem isso, seja em aconselhamento bíblico, seja nas pregações. As pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Quando você fala a verdade, a pessoa ela se incomoda, ela não quer ouvir. Por isso que ela procura falsos ensinos, e elas apostatam da fé. No contexto de Timóteo, as pessoas também estavam duvidando do que estava sendo pregado. Pela idade daquele pregador, Timóteo, que ele era muito novo. E o apóstolo Paulo fala nos últimos tempos. Quando será esses últimos tempos? Quando começou isso? Esses últimos tempos ele começou quando Cristo veio. E ele só vai acabar na sua segunda vinda. Até lá, nós estamos nos últimos tempos. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar antes do fim da apuração das eleições. Nós vamos estar preparados? Não há recontagem de votos, não há segunda instância. Não adianta você chamar o pastor Quinho, principalmente porque ele vai estar na glória, amém, pastor? Você não pode chamar o pastor Quinho para ele impetrar um mandato de segurança, porque ele não vai estar aqui. O dia do juiz é um dia só, e esses últimos tempos eles estão se findando. Mas o que nós temos visto é que o engano e o erro eles se espalham na igreja. E nós não fazemos nada. Nós nos fechamos nas nossas igrejas, nos nossos ensinos, e na verdade o que nós menos queremos é confusão. O engano ele vem de três partes. A primeira parte é o diabo, e eu sinto lhe dizer que o diabo ele existe. Andei por muito tempo em uma batalha espiritual e conheci toda a sorte de bagunças e mazelas, mas eu vi o diabo como um ser real. E parece que as pessoas dentro da igreja acham que o diabo não existe, que ele é uma figura ilustratória que está lá. Não, ele tem autoridade controlada, sim. Há um limite para ele ir, sim. Mas o que ele puder fazer para atrapalhar a sua vida, ele vai fazer. Ele anda ao derredor. Nós temos um anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, mas ele está morrendo de vontade de fazer com que você se desvie um pouco do caminho. Não estou falando de salvação, estou falando em você perder a sua confiança em Deus. O diabo agiu no jardim do Éden com a mentira, e ele continua agindo nos dias de hoje. O segundo erro é o ser humano. A palavra de Deus diz que a tentação que vem sobre as nossas vidas, ela é de ordem humana. Satanás ele usa homens e mulheres para o engano. Ele ensina e capacita falsos mestres a trazer toda sorte de mentiras para que as pessoas tenham o seu coração endurecido. Falsos mestres, eles são formados por Satanás na sua escola. E por último nós temos o contexto do erro moral. Pessoas que vão endurecendo o seu coração de tal maneira que eles não conseguem mais exercer o amor, a misericórdia, a piedade,
apenas vivem num contexto de religiosidade e nada mais. Nada mais. Quando se fala de cauterização, a figura que se tem era a mesma figura das pessoas quando marcavam animais como seus ou escravos. Naquele momento que o animal é marcado, nem sei se isso continua acontecendo, aquele animal ele dá aquele grito de dor, mas ele cessa. E aquela marca, depois de um tempo, já não dói mais. Nós, como cristãos, nós temos caído na mentira da cauterização. E nós temos avançado nessa mentira, e nossos corações eles têm ficado cada vez mais insensíveis. É interessante, quando eu vejo nosso querido pastor Lucas, um pastor que está chegando conosco aqui, com um modelo diferente, e eu olho para ele e falo assim, eu já estive nesse lugar. Porque eu vim com uma roupagem de batalha espiritual, e as pessoas elas brincavam comigo, e aí eu comecei a conversar com ele ali, e ele falou assim, você tem respostas prontas? Eu falei, são muitos anos andando com as pessoas reformadas. Nunca deixe, pastor Lucas, que as pessoas roubem a sua individualidade em prol de um modelo. Seja o pastor Lucas que Deus criou, o pastor Lucas que Deus formou, e aquele que através da sua vida alcança vidas que eu não alcanço, que o pastor Dejaci não alcança, o pastor Ilmar não alcança. Mas as pessoas cauterizadas, elas vão permitindo que o coração endureça e vão tomando forma. Não a forma do mundo, porque eu não posso tomar, mas eu tomo a forma da religiosidade, que é a mesma coisa. Um evento como esse, o propósito da crise é exatamente unir pessoas que pensam de maneiras diferentes em algumas coisas, mas que nas coisas essenciais pensam da mesma maneira. Quando eu vim para Brasília, e eu fui numa igreja presbiteriana genérica, depois eu fui sair, uma senhora que era matriarca da igreja me encostou em mim e falou assim, eu não entendo, pastor Paulo. Eu falei, o que, minha irmã? Uma senhora de 85 anos, já falecida hoje. Eu não entendo, pastor Paulo, como é que tem tanta gente aqui, e eles vão trazer um pastor de outra denominação para ficar aqui. E eu falei, minha irmã, a senhora crê em Deus Pai como Deus Criador? Ela falou, creio. A senhora crê no Espírito Santo como Consolador? Creio. Você acredita que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Ela creio, minha querida. O resto é o resto. Se você quer usar cruz de ouro, de prata, cola, gravata, se você vai para a praia e você falar de bermuda, se usa tatuagem, se não usa, não faz diferença. O que faz diferença é o coração da pessoa. Se ele está cauterizado ou não está cauterizado. A carreira dos falsos mestres se resume em, primeiro, recusarem-se a dar ouvidos à voz da consciência até ela ficar cauterizada. Em segundo, eles começam a querer que outras pessoas comecem a ouvir aquilo que eles estão falando, porque eles já não têm mais vergonha do seu modo de ser. E depois eles fazem questão que as outras pessoas sigam os seus ensinamentos. Nós vemos isso claramente na sexualidade da nossa sociedade. As pessoas elas não estão mais satisfeitas em ter uma sexualidade fora dos padrões das Escrituras. Eles querem que todos vejam que, além de tudo, que você que é cristão, você engula isso sem água, com farinha, se possível. 1 Timóteo 4,6 diz, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A doutrina da criação tem muitas ordenanças. Desenvolver uma atitude positiva de gratidão é uma delas, o que nos libera para gozar as benécias do Senhor. Se você não tem um coração grato, você nunca vai ver Deus agindo na sua vida. Sempre está agindo na vida do outro, e não na sua. Se Timóteo e nós assim procedermos, se nós começarmos a expor as coisas que realmente estão nas Escrituras, nós vamos ser considerados por Deus como bons ministros de Deus. Nós temos ordenança. Mateus fala aí de pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordenança. Independente se é ir, se é indo, é um verbo de ação que está mandando você fazer algo. Você tem feito? Nós temos feito? Ou será que nós nos ocupamos o nosso dia todo com as nossas atividades e não temos tempo para o Senhor?
Será que nós temos conseguido separar tempo para realmente sermos alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina? Ou será que o nosso alimento é apenas o culto de domingo, seja de manhã, seja à noite? Para os pastores, será que o único contato com a palavra é apenas a preparação do culto quando você vai pregar? Muitos cristãos agem dessa maneira. Talvez tenham a Bíblia no painel do carro, ou nas suas casas abertas o Salmo 23 ou o Salmo 91, mas é só isso. Não, mas pastor, isso aí acontece, é fora da igreja reformada. Você está enganado. Nós temos cristãos não praticantes, seja no catolicismo romano, como dentro das nossas igrejas, pessoas que não leem a Bíblia. Eu atormento as pessoas da minha igreja para que elas leiam a Bíblia. Aí, já leu? Já leu? Já leu? O que você leu? Por que você não leu? Nós temos deixado passar o contexto mais importante das nossas vidas, que é essa alimentação com palavras da fé, da boa doutrina. Como que nós vamos ser bons dispenseiros de Cristo se nós não somos alimentados pela palavra que é positiva? É a boa doutrina que nos faz com os ministros. Nos alimentamos da boa doutrina e dela então compartilhamos com os outros. Todos os melhores mestres são os que se mantêm na condição de estudantes. Eu não sei nada. Quando o pastor Ilmar comunicou que eu ia pregar aqui, minhas pernas tremeram. E eu digo para você, se você não sente mais o frio na barriga quando você sobe no altar, talvez seja a hora de você procurar uma outra coisa para fazer na igreja. Porque é com temor e tremor que nós temos que nos apresentar diante de pessoas. Porque a nossa palavra, ela contém tanto vida como morte. Talvez nunca mais as pessoas venham ouvir o que você está falando. E se você fala algo que não procede da palavra, você pode matar vidas. Todos os melhores mestres são os que se mantêm na condição de estudantes. E eles ensinam bem, porque eles aprendem bem. Finalmente, 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Verso 6, expõe as coisas boas, essas coisas aos irmãos. Verso 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Com o que nós temos ocupado? Eu, pela misericórdia de Deus, sou um dos professores da grade de teologia. Confesso que a minha teologia não é das melhores. Quando eu vejo o pastor Ayrton, quando eu vejo o pastor Alex, em especial, em Cristo os outros, mas eu os chamo de meus pastores. Eu vejo eles expondo a palavra, eu falo assim, eu estou muito longe disso. Muito longe. Mas eu sei, alguma coisa eu aprendi, a rejeitar fábulas profanas e de velhas caducas. Quando eu entrei neste meio, muitas das coisas que eu fazia eram recusadas. E aquilo que eu falei para o pastor Lucas, nós não podemos perder a nossa individualidade. O pastor Elmar veio da igreja metodista, não perca as características positivas que ele aprendeu na igreja metodista. O pastor Dejaci veio da igreja Assembleia de Deus, não perca aquilo que é positivo daquilo que ele aprendeu lá. Porque a gente tem mania de colocar limites e falar assim, olha, daqui para frente eu sou diferente. Não, você continua sendo o mesmo. O mesmo Deus soberano que permitiu que você andasse naqueles caminhos, Ele está te forjando de uma forma especial para você ser um guerreiro do Senhor naquela específica área. Rejeita as fábulas, rejeita essas historinhas, esses padrões. Nós, dentro das nossas igrejas, nós temos normas. Amém. Nós temos normas. Mas nosso cristianismo ele tem que ser muito além disso. Muito além disso. Se o nosso cristianismo, a única diferença que ele tem é porque eu uso uma gravata e o outro usa bola clerical, ou um prega em pé, o outro prega sentado, ou porque um usa uma Bíblia A e o outro usa uma outra Bíblia, ou porque a Santa Ceia é feita toda semana, ou é só uma vez por mês.
Se o nosso cristianismo for isso, a sociedade está certa. Nós temos que ser cristãos muito diferentes disso. Essas coisas fazem parte. A ordem e a decência faz parte. Mas não é só isso. Eu gosto muito daquele texto de Mateus 23, que Jesus está exortando os fariseus, e ele vem e fala: olha, vocês entregam o dízimo do endo, do cominho, vocês fazem realmente o que a palavra de Deus ordena, mas vocês têm esquecido o mais importante. Vocês têm esquecido a misericórdia, a piedade, a fé. Vocês têm esquecido dessas coisas. O problema não está em nós usarmos gravata ou gola clerical ou qualquer outra diferença doutrinária. O problema está em que a gente só se focar nisso. Nós temos que olhar para os nossos irmãos como se fossem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Essa semana eu chamei a atenção do meu querido irmão Moisés. Ele postou lá, né? E eu falei: cara, você não agrega assim. Dá uma escrita diferente, porque o nosso objetivo tem que ser alcançar vidas e não expulsar vidas. O nosso objetivo tem que ser trazer para perto e não colocar para fora. E se nós somos agressivos, por mais certos que nós estivermos, a primeira coisa que uma pessoa vai fazer é levantar os punhos em defesa, e ele não ouve mais nada. Rejeita as fábulas profanas e velhas, caducas, e ele vem falando assim: esforça-te, exercita-te pessoalmente na piedade. Opa! Será que Paulo olha para Timóteo e vê como uma pessoa que é piedosa? Ou uma pessoa que precisa trabalhar um pouco mais na piedade? No versículo 7, a comparação altera-se, passando da nutrição de uma criança para o exercício físico, e ele fala que o exercício físico é de pouco proveito, mas ele é de algum proveito. Você tem se alimentado bem? Pastor, o que isso tem a ver com o cristianismo? Tudo. Deus, ele tem um tempo para você. Você tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, para que você possa ter uma vida longa e pregar mais tempo o Evangelho. É claro que está tudo nas mãos do Senhor, mas a tua parte você tem que fazer. E aí a gente estava no nosso evento lá, né, num desses fins de semana lá, e o pastor Dejaci, eu sempre brinco com ele, tenho uma liberdade enorme com ele, e aí ele falando assim: não, porque eu como isso, como aquilo, e eu estou comendo isso, e a minha alimentação é perfeita. Ele está cuidando daquilo que é o templo do Espírito Santo. E ele falou para mim assim: olha, eu vou correr tantos quilômetros. Eu falei: parabéns. É de pouco proveito? Sim. Mas não quer dizer que você não tem que fazer. Não estou falando de salvação. É como você vai chegar no dia da glória. Você vai chegar arrastando ou dando brados de júbilo? Que glórias ao nosso Deus. Nós falamos muito sobre adoração aqui, viu o pastor Alan falando. Nós vamos ter fôlego para fazer isso? Se você não cuidar do seu físico hoje, você não vai conseguir fazer isso com 60, 70 anos. Está amarrado, pastor? Não adianta estar amarrado. Você tem que cuidar da sua saúde. Paulo fala da ginástica. Ele fala do ginásio de esportes. Eu gosto bastante de um texto de Jeremias 12:5 que fala: se você não está conseguindo correr com homens, como é que você vai correr com cavalos? Ou você acha que 2023 vai ser melhor que 2022? Você acha isso? Você acha que você vestir branco, ou pular um jeans e comer mentira vai fazer com 2023 seja melhor? Vai ser mais tranquilo? Você acha, pastor Leomar, que com esse foco de trazer o ensino para a Uberlândia dentro de uma visão cristã vai te trazer mais comodidade? Vai ser mais tranquilo? Você acha realmente que a sua vida ela vai ser mais tranquila em 2023 e nos anos por vir? Ou você se exercita espiritualmente no conhecimento da palavra do Senhor, ou você vai sucumbir? Você vai fazer parte daqueles que vão ficar deitados na beira da praia e não vão conseguir tomar posse da sua vitória. Ambas as metáforas de Paulo, seja a alimentação e o exercício físico, são duas coisas indispensáveis para a saúde humana. Assim também ocorre no discipulado cristão. Nós precisamos nos alimentar.
No que constitui o nosso alimento espiritual, o apóstolo Paulo já falou das verdades da boa fé e da doutrina e a rejeição daquilo que não é divino. E quando eu vou dar aula em teologia, sempre que eu vou dar em seja teologia, aconselhamento bíblico, eu falo: você já leu a Bíblia? Se você não leu a Bíblia, você não tem que fazer curso nenhum. Liga para o pastor Alex e fala: os meus alunos já ouviram isso, liga para o pastor Alex e fala assim: eu vou trancar, porque eu não li a Bíblia ainda, o que eu vou fazer aqui em teologia? Nós temos que nos dedicar à leitura das Escrituras. Voltando para a metáfora do exercício físico, Paulo diz a Timóteo: exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. Piedade aqui se refere à reverência com Deus. Não tem a ver com você. A piedade, ela se manifesta na reverência sua com Deus, mas é claro que é sempre com o outro. Deus, ele é Espírito. Se você diz que o ama e você não demonstra o seu amor com o próximo, você se faz mentiroso. A piedade tem a ver com a nossa reverência com Deus, mas ela é manifesta com o próximo. As pessoas piedosas são pessoas tementes a Deus. Da mesma maneira, as pessoas que não são tementes a Deus, elas são impiedosas. Elas passaram pela conversão cristã, deixando de ser assentadas em si mesmo para ser centradas em Deus. Quem é o seu centro? É o Mengão, que ganhou ontem lá a Libertadores? É pecado? Não. Mas é o seu foco? É o seu centro? É o que mais importa? É a sua igreja? É o seu ministério? É o seu trabalho? As pessoas piedosas, elas são tementes a Deus, elas são centradas em Deus. Anteriormente, elas poderiam dizer em seus pensamentos: não há lugar de Deus na minha vida, quer Deus na minha vida. Hoje não, eu tenho que falar: sempre tem o Senhor diante de mim. Você tem que ter o Senhor diante de você todo o tempo. Não é só de domingo, não é só no tempo devocional. Elas ouviram o chamado de Deus para que renunciassem à impiedade e vivessem uma vida piedosa, desse modo vivendo em antecipação sobre a terra o que vai ser vivido nos céus. Se você não consegue ser piedoso aqui, se você não consegue glorificar a Deus aqui, você vai fazer o que na glória com o Senhor? O que você vai fazer lá? Você acha que vai ter um cantinho lá para você usar o Instagram? Facebook? Netflix? Curtir o Mengão? Baladas? No Senhor, perante o Senhor, vai ser adoração contínua. Falar hoje pela manhã na igreja. Houveram 3 locais, basicamente, dentro das Escrituras, em que houve adoração ao Senhor. A primeira delas foi o tabernáculo. A segunda, Davi, ele levantou um lugar chamado Sucá, que ele pegava e colocou 4 pauzinhos assim na terra, colocou uma lona por cima, e ali a adoração contínua, extravagante. E Davi fez mais de 3.000 instrumentos, e tudo que ele podia fazer para adorar o Senhor, ele fazia. Ele tinha adoração 3 horas da manhã, e tinha 2, e tinha meio-dia, tinha 1 hora da tarde, era o tempo inteiro. E houve o tempo de Salomão, com as suas grandezas e a sua suntuosidade. Sabe qual o templo que Deus vai resgatar na segunda vinda dele? Você acha que vai ser o tabernáculo? Você acha que vai ser o templo de Salomão que os judeus vão lá balançando? Ou vai ser o seu coração, que é o templo do Espírito Santo? Como é que então devemos nos exercitar na piedade? Que ginásticas espirituais são essas que temos que praticar? Paulo não entra em detalhes, mas ele dá uma noção quando ele fala do alimento espiritual, quando ele vem falando sobre essa condição de exercitar. Quando ele em Romanos ele vem e fala assim, que nós não podemos nos conformar com o mundo. Ao invés disso, nós temos que mudar a nossa mente. Quando você muda a sua mente, você muda o seu exterior. É algo que eu converso com a minha esposa e ela fala da mudança de mente. Então, voltando ao pastor Dejaci, o que ele está fazendo na vida dele de exercícios e cuidado do físico dele,
é porque ele entendeu que aquilo era o melhor para a saúde dele. Enquanto você não mudar na mente, enquanto você não mudar no seu coração, não adianta você mudar de mudança externa, não faz diferença nenhuma. Assim eram os fariseus. A disciplinada meditação nas Escrituras é indispensável à saúde do cristão e até mesmo para o seu crescimento na piedade. Isso porque, contrastando com as fábulas profanas, a Bíblia Sagrada é o livro mais piedoso que já foi escrito. É um livro de Deus, para Deus e sobre Deus. Talvez pudesse ser denominada como autobiografia de Deus, em que ele fala apenas ao seu respeito. Impossível é você caminhar nos caminhos cristãos, impossível é você ter uma vida diligente diante das Escrituras e você não mudar. Não é possível. Não há como você ser um cristão na igreja, ouvindo a palavra, não ter mudança no seu coração. No verso 8, Paulo enfatiza a importância do exercício espiritual, contrastando com o exercício físico, e ele fala: o exercício físico é de pouco proveito, porque o exercício físico, ele é apenas para essa vida. Você não pode abandoná-lo, você não pode abandonar a boa alimentação, mas saiba que o exercício da piedade, o exercício espiritual, ele tem uma influência eterna. Talvez você viva 80 anos, 90 anos, talvez chegue aos 100 anos, mas o que é a eternidade diante dos 100 anos que você vinha viver aqui na terra? Nada. O exercício da piedade, que é exortado para que nós façamos pessoalmente, é algo que vai influenciar a nossa vida no porvir. O apóstolo Paulo não contava como certa a piedade de Timóteo, seu filho espiritual. Por isso ele diz: exercita-te na piedade. E se Paulo, ele exorta Timóteo naquela época, você acha que não é válido para você hoje? Você está piedoso demais? Você já leu suficientemente a palavra? Recentemente tive que sentir constrangido vendo um vídeo. Nós gravamos uma série de vídeos. A nossa ideia é propagar o curso de aconselhamento bíblico para pessoas que não têm tempo para fazer. Não é o ideal, mas é uma forma. E quando o pastor Ricardo editou o primeiro vídeo, e eu peguei o primeiro vídeo para ver, e era o pastor Dejaci, ele falou do tempo dele devocional, e ele falou assim: olha, eu separo tanto tempo por dia na presença do Senhor. Quando ele falou isso, eu pausei o vídeo e falei: Senhor, me perdoa. Eu fiquei envergonhado. Falei: por que ele pode fazer e eu não faço? Será que eu sou mais ocupado que ele? E se eu sou mais ocupado que ele, será que essa ocupação minha, ela não está roubando o tempo de Deus? Será que eu não estou agindo como Marta, em vez de agir como Maria? E eu, na hora mesmo, eu falei assim: a partir de agora, minha agenda das 11 ao meio-dia, e eu não chego no que ele está fazendo, de tempo na presença do Senhor, mas eu falei assim: de 11 ao meio-dia, parou. Eu vou me dedicar ao Senhor. Nós temos que tomar essas decisões radicais na nossa vida. Ou então, o que acontece é que as coisas elas vão nos alcançando, vão nos envolvendo. Chamei a atenção do pastor Marcelo, que não está aqui, que há uns 6 meses, 1 ano atrás, ele postou na internet assim: estou desocupado, você está com depressão, me ligue. Eu peguei o telefone e falei: você está louco? Você está louco, cara? Nós aqui no Brasil, dentro do nosso grupo, nós aconselhamos 6, 7, 8, 10, 15, 19 pessoas. O pastor Dustin veio dos Estados Unidos e falou assim: vocês são loucos? Que tempo vocês têm para Deus? Se Timóteo necessitava desse estímulo, certamente também necessitamos hoje. Infelizmente, nós preferimos orar a Deus pedindo que Deus derrame sobre nós a piedade. É como se a gente se reformasse, ficasse certinho, mas a gente acreditasse em algumas coisas transcendentais do tipo: vai abrir os céus, vai descer um anjo com um cálice de prata, com uma porção de misericórdia, uma porção de piedade, derrama sobre a gente, agora eu sou piedoso. Não é assim, gente. Nunca foi. Você sabe que não é assim. Se você não se exercitar, você vai continuar com o coração impiedoso. Exercita-te na piedade. Deus opera de um modo misterioso e nos faz piedosos, sim. Mas você e eu somos responsáveis
pelo exercício da piedade. E para finalizar, eu pergunto para você: você está preparado para aceitar a responsabilidade de Paulo e exercitar-se na piedade? Será que esse tempo de palavra foi apenas mais um tempo de palavra? Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, acho que na Primeira Guerra, quando os aviões eles entravam no negócio lá nas batalhas, aí eles derrubavam o avião. Eu vi isso no desenho do Pica-Pau, né? Ele batia um carimbo do lado assim, pá, matei mais um. Será que é mais um ponto? Será que é mais uma palavra? Será que você está pronto para aceitar a responsabilidade e assumir o compromisso de ser piedoso? Ou você vai continuar vivendo na mesma toada que você está vivendo? Essa é uma pergunta para você. Eu não tenho gerência na sua casa, luto para ter na minha casa, para poder ensinar minha esposa, ensinar minha filha no caminho do Senhor, ensinar as pessoas que andam comigo. Mas e você? Você foi criado por Senhor, separado pelo Senhor para ser uma pessoa especial no reino de Deus. Não porque você porque eu quero que valorize o que você tem, que você é um ser, você é alguém, não. É porque você alcança vidas que outras pessoas não alcançam. O ídolo do Senhor, ele é sobre a sua vida. Mas é um ídolo com chicote? Ou é um ídolo com piedade? É um ídolo em que você olha para a pessoa, lembrando-se que você era insolente, perseguidor, inimigo de Deus? Ou você acha que você é bom demais? A pessoa ela tem que se curvar. Quero pedir que você curva a sua cabeça. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, não temos vivido conforme os teus ensinamentos. Como Timóteo, Pai, não nos exercitamos na piedade. Muitas vezes nós nos dedicamos a fábulas, a mentiras. Somos religiosos muitas vezes como os fariseus. Enquanto isso, pessoas morrem. Enquanto isso, a sociedade ela se despedaça. E eu simplesmente, Pai, me alegro em ter o Senhor dentro do meu coração. E eu fico a contemplar o Senhor como se fosse um ídolo. Esqueço a função da igreja, que é de levar o amor, a misericórdia, a paz àqueles que estão insolentes. Não são insolentes, estão insolentes, estão rebeldes. Se o Senhor, Pai, nos capacitar, independente de quem assumir a presidência do Brasil, nós, como servos e servas, poderemos fazer a mesma diferença que os primeiros homens e mulheres de Deus fizeram na história da igreja. Queremos ser conhecidos, Pai, como uma geração, Pai, que adora o Senhor em espírito e em verdade, mas também uma geração, Pai, que se submete aos teus desígnios e que fala do teu amor e da tua graça. Como Isaías, como Elias, como Jeremias, outros profetas do passado, Pai, usa-nos, sonda-nos e leva as ovelhas perdidas. Que nós, Pai querido, possamos entender que o verdadeiro jejum, o verdadeiro sacrifício é ajudar as pessoas a se soltarem das ligaduras da impiedade. Entregamos as nossas vidas nas Suas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém.